Calma aí, pode falar mais um? Vai. Ah, eu não vou lembrar! Que merda! Acabou a energia. Acabou! Eu decidi chamar pessoas dos 18 até os 30 anos para contar sua experiência de vida com cada idade. E hoje a gente vai receber o Bernardo. Ele vai contar o que ele demorou 18 anos para aprender. E aí, galera, beleza? Tudo certo? Bom, eu queria dizer que eu aprendi que você tem tempo sim. Sabe quando a gente fala que a gente não tem tempo? Eu não te mandei aquela mensagem porque eu não tive tempo. O dia tá uma correria hoje. Quantas vezes eu já escutei essa palavra nas mensagens ou se não nas conversas? Correria. O dia é sim uma correria e é muito difícil. Todo mundo sabe, né? Cada um tem que matar o seu próprio leão aí todos os dias. Todo mundo sabe disso. Os dias de hoje são corridaços, mas o que acontece? Você tem muito tempo no seu dia e você não enxerga. Às vezes, por falta de prioridade naquelas coisas que você julga importante, você acaba deixando elas de lado. Então você pensa que eu não tenho tempo para estudar mais, eu não tenho tempo para falar com aquela pessoa, eu não tenho tempo para adicionar isso no meu dia. A verdade é que você tem tempo sim, mas que você só não enxerga esse tempo, entendeu? O nosso dia... Não, eu vou começar de novo. Tá vindo de boa, pô. Não, vou começar de novo. Vai. Pode ir, pô, pode ir. Pô. Continua aqui mesmo. Na edição eu arrumo. Vamos colocar um negócio que eu não faço também, mas você não tem 30 minutos para ler um livro. Mas, se você reparar no seu dia, você perde 30 minutos à toa. Sabe? Tipo assim, esses 30 minutos que você podia estar usando para outra coisa, todos nós procrastinamos, isso é normal e eu acho que é impossível a gente acabar 100% com a procrastinação. Mas, se quando a gente morresse de velhice, assim, tivesse como ver tudo que a gente fez e os números, a gente ia ver que a gente perdeu tanto tempo. Você perdeu tanto tempo que você poderia, sabe, estar com quem você gosta, você poderia ter investido em você mesmo, você poderia ter feito algo que poderia mudar a sua vida, agregar a sua vida, e você não fez, sabe? E isso é uma palavra que a gente às vezes esquece do peso dela. Todos nós temos noção, mas é tempo. Eu sou o primeiro dessa lista, eu tenho 18 anos. E sabe, uma coisa que eu tenho medo é do tempo. Então eu sempre busco aproveitar ao máximo para que quando daqui 30, 20 anos eu pensar assim, poxa, pelo menos eu fiz o que eu pude, entendeu? É melhor do que você chegar depois e pensar que você não fez o suficiente, você não correu atrás o tanto que você poderia ter corrido. Então antes, quando você era um pouco mais novo, você achava que você era mais sem tempo. Agora você vê que você tem muito mais tempo, só que antes você não conseguia enxergar. Eu acho que quando eu era mais novo, eu sempre tive essa pira de querer fazer as coisas, é agora ou nunca, mas agora isso tem se tornado cada vez mais realidade. Eu sempre tinha vontade de fazer algo, eu quero aprender isso aqui. Por exemplo, comecei a tocar violão assim, eu pensei, pô, eu vou tentar começar a tocar violão. E aí eu peguei já e era um negócio que eu queria, eu falei, eu não vou ficar enrolando. Aí eu queria jogar o violão no chão assim, mas aí eu continuava e agora, quando a gente vai ficando mais velho, os dias vão ficando mais curtos, né? E agora eu percebi que, poxa, eu acordei agorinha, mas já tá de noite. Como assim, velho? Como assim o dia passou tão rápido? E, caraca, minha vida tá ficando pra trás. Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Eu não posso deixar minha vida passar diante dos meus olhos. Na maioria das vezes eu falho. Eu também, né? Todos nós falhamos todos os dias, mas é algo que eu busco refletir muito. Nem sempre eu consigo aproveitar o dia. Tem dia que eu não faço nada e fico me sentindo um merda. E, assim, isso é normal, mas eu sempre busco refletir sobre o tempo. Tem uma música que eu escuto, eu não vou saber o nome, mas ela fala sobre isso. Que é, vamos lá, agora deu branco agora, mas eu sei que o refrão é assim, ó. Tempo, 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 tempo. Já ouviu falar ou não? Não. Eu só lembro dessa parte, né? Nunca ouvi, mano. Mas essa música, ela fala sobre isso. O tempo é o maestro da orquestra. Então, se você não andar conforme o tempo,
Ele passa e você fica pra trás. Então, se o cara mandou uma mensagem pra menina e ela só respondeu no outro dia porque ela disse que tava sem tempo, Mentira. O problema é você mesmo, cara. Porque tempo ela teve. só Ó, não teve pra você. agora mesmo, a gente tá aqui, mas eu posso pegar, fazer assim, pá, 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 e mandar uma mensagem. Demora 10 segundos. Então, tudo é questão de prioridade. E família, meu brother? Como é que é a sua visão com 18 anos sobre família? Família, a gente não escolhe ter. Mas eu acredito que aquele é o seu núcleo. É de onde você veio. Nem sempre família é aquilo que você. Nem sempre a sua família, obrigatoriamente, é a sua mãe ou o seu pai. Tem pessoas que têm família que não são correlacionados, né, no sangue. Mas a família é algo que você tem que dar muito valor, principalmente por causa do tempo. Quando eu nasci, a minha mãe já tinha passado quanto tempo da vida dela? Quando eu nasci, eu tinha acabado de nascer e a minha mãe já tinha passado por toda uma vida. E eu dou valor demais à minha mãe, meu pai, meus irmãos. E assim, é um soco, cara. Eu ver os meus irmãos crescerem, ver os meus pais envelhecerem e me dá muito medo. E assim, medo do inevitável, né? Que é o tempo. E é algo que atualmente eu peco muito e que se daqui 10 anos eu estiver vendo esse vídeo, eu espero ter melhorado, é isso. Na minha família, por exemplo, não, a gente não tem esse costume de abraçar, dizer que ama e esse tipo de coisa, sabe? Mas, assim, é difícil de você fazer algo que você não aprendeu, né? Fazer algo que não tá enraizado ali. Mas é algo que de vez em quando eu tento. Eu não sei explicar, mas às vezes parece que é esquisito. Por que que é esquisito você dar um abraço e dizer que ama a sua própria mãe, sabe? É um negócio que não deveria ser assim. Mas como é falta de costume, esse tipo de coisa, acaba sendo algo peculiar, sabe? E tipo assim, como o tempo ele não para, não pode perder esse tempo. Então é meio bem clichê falar assim, dá um abraço no seu pai, na sua mãe, fala que ama eles, tal, isso é clichê. Mas, querendo ou não, tem algumas coisas clichê que a gente é tão clichê que a gente ignora. De tão clichê que é, a gente ignora. Mas sendo que é algo tão importante. É verdade. Pra mim, sempre foi mais fácil demonstrar pra minha mãe, porque mulher geralmente demonstra mais sentimento, né? Aí pro meu pai tem aquele negócio, né, de homem. Aí é um pouco mais complicado, mas tipo, eu tô ligado o que você tá dizendo. Eu fico pensando assim, essa questão masculina, né? Eu te entendo. Mas por que será que tem que ser estranho, tipo, abraçar nosso próprio pai, sabe? Abraçar, falar que ama ele. Por que que isso tem que ser estranho? Por que que é estranho, sabe? Eu digo porque é estranho também pra mim. Não é estranho eu dizer que eu amo meu pai. Eu amo meu pai, mas eu não consigo chegar nele e falar assim, pai, eu te amo, tá bom? E tal, e dar um abraço nele. Eu tenho dificuldade de fazer isso. Por quê, cara? Aí, você vê que é algo bobo. É um bloqueio bobo da nossa cabeça. E aí no dia que você tomar coragem de falar assim, não, hoje eu vou falar. Você vai falar e vai ser estranho pra caramba, velho. Vai ser estranho pra caramba. Sabe o que aconteceu? Eu abraço assim e digo que eu amo com facilidade minha namorada só. E uma pessoa que eu, com 18 anos, eu comecei a enxergar o tamanho da imensidão que é o tempo. Mas a minha avó tem 80 anos, cara. E aí depois que eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a pensar assim, pô, cara, minha avó, ela já viveu 80 anos, que dá não sei quantas vezes a minha vida, 4 vezes a minha vida. Tudo que eu já vivi, ela já viveu 4 vezes. E tipo assim, infelizmente, as pessoas não são pra sempre, né? Aí eu pensei, hoje eu não falei que eu amo nem abracei meu pai. Por quê? Porque eu tô esperando um dia que eu vou fazer isso. Aí, se eu ficar esperando o dia, ele nunca vai chegar. E aí eu pensei no caso da minha avó. Se eu ficar, eu também não tenho isso com a minha avó. Apesar de eu gostar muito, amar muito ela, querer abraçar ela, eu não tenho isso. Aí eu fiquei pensando,
Se eu for esperar isso aí, o tempo vai passar, entendeu? E aí eu comecei a me forçar a abraçar ela toda vez que eu via ela. Eu tenho o costume de pedir benção pra minha avó, né? Aí eu peço benção e dou um abraço, mas tipo assim, não um abraço de cumprimento, sabe? Eu peço benção pra ela e dou aquele abraço apertado assim, aquele abraço, sabe? E no o primeiro foi estranho pra caramba, velho. Eu não sei quando parou de ser estranho, mas tipo assim, depois, sei lá, do 10º, começou a não ser estranho mais, começou a ser bom. E aí eu peço benção pra minha avó e eu já quero dar um abraço nela. Já é uma vontade, sabe? E aí eu peço benção pra ela e dou um abraço nela assim e aperto ela. Minha avó ela é bem baixinha. Aí eu aperto ela assim. É claro que eu não lembro disso tudo na hora, né? Mas vem aquela sensação de que, poxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que abraçar ela, eu tenho que aproveitar enquanto ela tá aqui. Porque infelizmente as pessoas não são pra sempre. Não digo nem com relação à idade. Eu admiro muito as pessoas que, antes de viajar, por exemplo, eu vou lá e dou um abraço na minha mãe. Ou antes da minha mãe sair de casa, eu dou um abraço nela, alguma coisa assim. Porque a gente não sabe se vai voltar. Eu vou sair na rua agora pra comer um lanche. Deus me livre, acontece uma tragédia, você não volta. E você nem sequer se despediu. Então, tipo assim, agora falando aqui com você me deu essa nova reflexão. A gente tem que se despedir, a gente tem que avisar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? A gente não prevê o futuro. Então, se você não se despede, se você não abraça e não dá tchau, se acontecer alguma coisa, você nem se despediu. A gente nunca sabe quando pode ser a última vez, né? Nunca, nunca sabe. Isso aí que dá agonia. Já que você falou sobre sua namorada, eu queria saber também como é que é a sua visão com 18 anos sobre relacionamento. Cara, eu namoro desde os 16 anos. E essa é minha primeira namorada. E se Deus quiser, sou o plano de Deus, a última também, né? Amém. E assim, o relacionamento, cara, eu enxergo o seguinte: não adianta eu vir falar aqui, é bom e tal, porque tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. É ótimo, não é bom não, é ótimo. Mas também tem seus lados ruins, como qualquer outra coisa. E o que acontece? Eu tenho a visão de que eu sou jovem, e aí algumas pessoas podem pensar: pô, cara, isso aí não atrapalha a sua cabeça, não? Você não pensa que você tá jogando sua juventude fora? Tipo assim, talvez eu deveria estar numa festa, pegando várias meninas e não sei o que, um monte de coisa. E tipo assim, eu acredito que existem vários pontos de vista. Eu iniciei meu relacionamento pensando que eu vi em algum lugar na internet, não lembro onde, uma mulher falando o seguinte: nunca se relacione com um cara que nunca se relacionou na vida. Aí eu pensei assim, eu era solteiro na época. Eu pensei assim, ai cara, eu nunca me relacionei na vida. E essa mulher tá falando para as outras mulheres nunca se relacionar com um cara assim? Por quê? Ela falou que esse cara nunca passou pelo primeiro relacionamento, ele não sabe como funciona o relacionamento, e isso vai tornar esse homem mais imaturo ainda. Aí eu pensei assim, caraca, é verdade. Aí eu tinha 16 anos, eu não pensava em namorar. Né, eu com 16 anos eu já conversei com algumas meninas e tal, etc. Mas algumas meninas já quiseram ter algo a mais comigo e eu sempre pensei assim, pô, não tá na hora, não. E eu tô muito novo e não. Mas aí depois esse vídeo me fez refletir. Eu pensei assim, pô, mas eu não tô vendendo minha alma. Se eu tentar ter um relacionamento, eu vou tentar. Se der errado, o relacionamento acaba e isso é aprendizado pra mim. Foi aí que eu conheci não, já conhecia minha namorada, mas aí depois com esse pensamento eu comecei a olhar ela com outros olhos. Eu já achava ela bonita e já pensava assim, pô, algum dia eu vou chegar nessa menina aí. Aí, só que depois eu comecei a reparar mais nela, não como uma menina que, pô, eu acho essa menina interessante, vou trocar uma ideia com ela, aquele negócio de adolescente. Eu comecei a enxergar ela da seguinte maneira:
Cara, eu acho que essa menina daria uma excelente namorada. E aí, a gente começou a conversar, eu comecei a jogar meu charme nela, né? Aí, a gente começou a conversar e tal, tudo mais, começamos a sair. Enfim, começamos a namorar, né? Pulando um pouquinho a história. A gente começou a namorar e o que eu achei, cara, juro pra você, a gente já conversou sobre isso. Eu achei que ia ser um relacionamento igual vários outros que eu vi amigos meus ter. Que é o quê? É relacionamento que dura 3 meses e acaba. Eu pensei que ia ser assim. Tipo assim, não que eu me relacionei pra terminar. Mas tipo assim, eu me relacionei tendo em mente que, pô, eu tenho 16 anos de idade. Essa menina também tem 16 anos de idade. Nosso primeiro relacionamento. Seguindo a métrica, né, global aí, esse relacionamento não vai durar nada. E aí, eu pensei que seria assim. Mas a gente foi se adaptando um ao outro, conhecendo. Ela conheceu os meus defeitos, eu conheci os defeitos dela e a gente foi amadurecendo, sabe? E aí, foi que ela participou de uma virada na minha vida. Foi quando eu comecei a trabalhar, inclusive fica o jabá aí, ó. Eu tenho uma lojinha de roupa, eu tenho uma lojinha de tênis. Foi quando eu comecei a empreender. E foi assim, eu comecei a empreender e comecei a namorar, tudo junto. Cara, quase que junto. Então você meio que acabou aprendendo os dois, né? Foi os dois. E aí o que que acontece? Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a parar de sustentar o personagem que eu... Não, assim também não, né? Eu sempre fui eu. Eu digo assim, antes disso eu meio que tentava agradar as pessoas e... Não que eu não tente hoje em dia, todo mundo faz isso. Impossível o cara falar assim que ele é foda-se pra sociedade, porque eu acho isso muito difícil. Mas antes eu fazia isso mais, porque eu era adolescente, sou adolescente ainda, mas eu era mais imaturo e pensava, pô, eu tenho que ter aprovação social. As pessoas têm que gostar de mim. Eu tenho que ser amigo das pessoas. As pessoas têm que me chamar pra ir pras festas. As pessoas têm que, sabe? Eu pensava isso. É o famoso engraçadinho. Tipo isso. Aí, depois que comecei a namorar e eu comecei a empreender, eu vi que eu já não tava querendo mais ser essa pessoa. Ah, outra coisa. O cara que cumprimenta todo mundo. Isso não é errado. Mas, tipo assim, eu lembro que na escola, eu saía no recreio só pra cumprimentar as pessoas, pô, no intervalo. Aí, o que acontece? As pessoas veem o seu rosto, você cumprimenta ela, parece um vereador. Ó o vereador aí, ó. Eu parecia um vereador. Aí eu saía pra cumprimentar todo mundo. Aí as pessoas me cumprimentavam de volta. Só que, tipo, isso cansa, cara. Você, sabe, toda hora você tem que... E aí, beleza, tal, tranquilo, você tá bom, mano? Beleza, como é que tá a família, cara? Tipo, isso uma hora cansa. Depois que eu comecei a dizer alguns nãos, e depois que eu comecei a fazer, que eu parei de fazer, e aí, cara, você tá bom, não sei o quê, do nada, tudo mudou. Eu tinha muitos colegas, né? Eu tinha muitos colegas. O pessoal me chamava pra muita coisa. Aí eu acho que eu comecei a ser mais filha da puta. Aí pararam de me chamar pras coisas. E eu tenho amigos que eu reconheço. Não vou falar que todos os meus amigos foram embora, porque não. Mas sabe o que é uma mudança de uma hora pra outra? Do que você achar que você é um cara que passa assim, as pessoas te cumprimentam, que você, de certa forma, as pessoas gostam de você e do nada mudar isso, esse pensamento das pessoas e que esse pensamento importa também. Poxa, eu, nossa, vou morrer porque o Jean não gosta de mim. Aí isso importava muito. Depois que eu comecei a namorar, eu tinha a companhia da minha namorada e isso me preenchia muito, sabe? Não sou um cara muito religioso, mas eu acredito que a religião também agrega nisso. A pessoa, e inclusive gostaria de ser, mas tem muita dificuldade. Eu não sou religioso, mas eu vejo que quem é religioso, essa pessoa sai na vantagem. Por quê? Nessa fase que eu estava me sentindo vazio e que minha namorada também me completava,
Eu acredito que se eu tivesse mais Deus, se eu tivesse mais Jesus na minha vida, eu ia passar por essa fase de uma forma mais tranquila. Mas não sou uma pessoa muito religiosa e gostaria de ser mais. Mas enfim. E o relacionamento agregou nisso, na minha vida, na companhia. E aí você se apoia naquela pessoa, a pessoa se apoia em você e vocês crescem junto, entendeu? Quando alguém tá machucado, o outro pega e segura assim no ombro pra conseguir andar. É como se vocês dois estivessem machucados e um estivesse ajudando o outro a andar. E o relacionamento é importante na minha vida por causa disso. Tem os altos e baixos, como qualquer outro relacionamento, mas algo que eu aprendi também com esse meu primeiro relacionamento foi isso. Aprender a esperar. Olha o tempo aí mais uma vez. Tinha algumas ocasiões que era tipo assim, coisa boba, mas que daria término. Mas que a gente só respirava e o tempo resolvia, sabe? Então, tipo assim, o tempo ele joga contra você, mas você também pode fazer ele jogar a seu favor. E pra mim o relacionamento é muito importante, sim. Se você souber quem tá do seu lado. Eu dei sorte, dei muita sorte de achar uma mulher que de certa forma me completa. A bateria do notebook está acabando ali, meu brother. Sem enrolar muito, sem bromar muito, o que é a vida pra você com uma visão de 18 anos? A vida pra mim é você correr atrás daquilo que te faz feliz. Sempre na sua vida você tá correndo atrás daquilo que te faz feliz. E pra mim esse é o sentido da vida. Tudo é motivado por isso. Igual a preguiça. O cara só inventou o carro porque ele tinha preguiça de ir andando. Então essa era a motivação dele. A vida, eu acredito que é o conjunto de interesses que você tem e a vontade que você tem de atingir esses interesses. E pra finalizar, assim, pra finalizar mesmo, qual que é seu meme favorito? Eu gosto de meme que é muito cringe. Não, mais um assim que você fala assim que é favorito. Vai desligar, ó. Receba! Não, você gosta do Luva de Predeiro? Não, eu gosto desse meme porque é muito paia. Aí é engraçado pra caralho. Eu gosto... Calma aí, pode falar mais um? Vai. Eu não vou lembrar! Que merda! Acabou a energia. Acabou! É isso, galera. É um grito, mano. Esse foi o Bernardo. Aí, valeu!